Tem gente que acha que Jesus, quando chicoteou aqueles cambistas lá, aqueles vendedores, ele teve um acesso de raiva. Nada disso. Jesus não agiu nada com desequilíbrio emocional, porque ficou com muita raiva, tomado pela emoção e explodiu. Se ele fizesse isso, ele ia caracterizar nessa descrição aqui, que é considerado um desequilíbrio emocional, um descontrole, falta de domínio próprio, falta do exercício da virtude do domínio próprio. Então Jesus jamais iria agir movido por explosão de sentimento. Cólera é uma coisa totalmente pecaminosa, certo? O colérico é pecaminoso, é um indivíduo de explosão de sentimentos, não consegue controlar seus sentimentos, então ele explode em violência verbal e física, certo? Então aí neste caso Jesus não agiu movido por explosão de sentimento. Jesus foi movido pelo senso do zelo pela casa de Deus, pelo senso pela consciência da natureza do seu ministério, porque ele era o Messias, então ele veio purificar o templo, purificar o serviço a Deus, e o senso do momento, da urgência, porque aquilo tinha a ver com uma profecia, com um cumprimento profético. Jesus preparou todo o caminho conscientemente para os discípulos de que ele estava indo para Jerusalém e por conseguinte ao templo para realizar atos, manifestar sinais e proclamar a palavra que indicava que ele é o Messias, de que ele estava vindo para pôr ordem, para trazer a ordem, principalmente no serviço a Deus, que estava bagunçado pelos sacerdotes e pelos líderes religiosos. Então ele é o purificador, e a profecia dizia que a purificação começava pela casa de Deus, a purificação começava pelo templo. Então aquele ato é um ato de purificação. O templo estava sendo profanado, o templo estava sendo mal utilizado, inviabilizado quanto ao seu uso como casa de oração, porque aquele era o átrio dos gentios, que estava sendo profanado, que estava sendo obstruído, impossibilitando e inviabilizando o culto dos gentios a Deus, que era um átrio dos gentios. Então Jesus faz totalmente consciente, sabendo que aquela era uma ação sacerdotal, que aquilo era um ensinamento, era um cumprimento profético, e que ele veio exatamente para fazer isso. Então, e dá um recado para os líderes religiosos, porque era com a aquiescência, com a aprovação deles que estavam lucrando com aquilo. Por isso ele chama casa de covil de ladrão. Ou seja, os administradores do templo, os líderes do sinédrio, autorizaram aquele comércio dentro do templo. Eles estavam lucrando com aquilo, tendo uma parte com aquilo. Então era um recado para eles, dizendo, mas também era um recado dizendo que eles administravam o templo, mas o templo não pertencia a eles, era a casa de Deus, e como filho de Deus ele veio purificar a casa de Deus. Então Jesus não faz nada baseado em desequilíbrio emocional, ficou com muita raiva, viu aquilo acontecer, foi tomado de um ódio, e aquilo explodiu, e ele saiu batendo em todo mundo aleatoriamente. Não, se atribui, já vi pessoas dizendo, se Jesus se permitiu ter um acesso de raiva, você como crente também pode. Nada disso. Jesus não tem acesso de raiva, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Se ele tivesse acesso de raiva, aquilo seria um ato pecaminoso e não santo. E a Bíblia diz que os discípulos lembraram logo do que a Escritura diz: o zelo pela tua casa me consome. Então ele não foi consumido por um sentimento que o desequilibrou, pelo senso do zelo pela casa de Deus que estava sendo profanada, e como ele iria então ensinar que ele veio fazer essa purificação espiritual. Então Jesus não agiu desequilibradamente. Então isso não é base para eu e você agir desequilibradamente no que diz respeito à emoção e dizer, se Jesus pôde, eu também posso, isso também não é pecaminoso. É assim. Então não, longe de vós toda a ira, toda a cólera, gritaria, que é um sinal de desequilíbrio emocional. Não é no sentido de falar alto como eu falo, é a gritaria, é a histeria, é o grito do desesperado, do emocionalmente desequilibrado,
São os berros do desequilibrado, como uma forma de medir força ou de se fazer ouvir, ou de ser uma das armas de sua luta, de seu combate. O grito, isso é sinal de desequilíbrio. Em qualquer contexto, em qualquer cultura, grito é sinal de desequilíbrio. Não é sinal de equilíbrio, de força, de poder. Desequilíbrio. Descontrole emocional. Longe de vós. Ou seja, nas disputas, nas discórdias, nos empates, diante das ofensas, a gritaria é sinal de desequilíbrio emocional. Ele continua, né? Ira, cólera, gritaria, blasfêmias, blasfêmias que são os insultos, né? Não é só gritar, gritar e insultar e ofender, tentar reagir, tentar se vingar com as ofensas verbais, xingamentos. Aí são os xingamentos. Dominado por paixões e sentimentos de vingança, por isso que a pessoa diz, eu vi um crente dizendo assim, pastor, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Eu vou morrer. E por isso que muitas pessoas, quando colocam para fora todas as paixões, todo o sentimento, toda a ira, toda a raiva, ela diz assim, estou de alma lavada. Tem uma sensação de alívio, sim, certamente, prazer. É possível que o próprio cérebro elimine aí uma endorfina, umas substâncias que lhe dê calma, paz, tranquilidade, sem dúvida. Mas isso significa que você está realmente em paz, que essa arma alguém também já disse assim, se eu não botar para fora eu vou morrer engasgado. Eu nunca vi ninguém morrer engasgado com palavra que está com vontade de dizer e não diz, e com sentimento que quer botar para fora e não bota. Existem várias